Olá pessoal, dando continuidade então ao nosso conteúdo, venho aqui com a aula de número 4, que dá seguimento à unidade 2. E quais os conteúdos nós vamos tratar nessa aula? Os meios de prova e as modalidades da prova pericial. Como eu disse na aula anterior, os meios de prova eu vou trazer agora com foco no link que eu vou fazer com a prova pericial, que foi o assunto principal da aula anterior. Então, os meios de prova que eu trago aqui são os meios de prova conforme o Código do Processo Civil, destacados no slide. O depoimento pessoal, a confissão, a exibição de documento ou coisa, a prova documental, os documentos eletrônicos, a prova testemunhal, a inspeção judicial e, por fim, a prova pericial, o que já foi tratado na aula anterior. Então, vejam, cada slide que eu vou trazer a partir de agora, vou trazer cada um desses pontos e buscar fazer essa relação entre eles e o meio de prova pericial como foco, claro, principal da disciplina. Primeiramente, então, depoimento pessoal, no slide 4. Ele tem classificação semiplena. O que significa essa classificação semiplena? O depoimento pessoal, como classificação semiplena, nos mostra que, juntamente com ele, deve haver também outro meio de prova necessário para a solução do caso. Então, o depoimento sempre vem acompanhado com outro meio de prova. Ele é resultado da interrogação das partes pelo juiz, então, por meio de depoimento, onde as partes transmitem a sua visão dos fatos. Vejam que ele pode ocorrer por determinação do juiz ou quando requerido pela parte contrária do processo. Então, de duas formas, o depoimento pode acontecer. No próximo slide, nós vemos a confissão. Vejam que ela pode ser espontânea ou provocada, certo? A parte, então, nesse caso, na confissão, é quando a parte admite a verdade de fato contrário ao seu interesse e favorável, então, ao adversário, à outra parte. Qual a relação trago aqui com a confissão com a prova pericial? Quando elas recaem sobre o mesmo fato, se tornam excludentes. Essa é a relação que eu tenho da confissão com a prova pericial, certo? Partindo para o próximo meio de prova, temos a exibição de documento ou coisa. Quando o juiz pode ordenar a exibição de documento ou coisa por ambas as partes ou por uma das partes. Ela pode ser requisitada também pelas partes, desde que seja formulado um pedido formal. Como disse no último tópico, a prova dentro da prova pericial. Essa é a exibição de documento ou coisa. Então, dentro da prova pericial pode ocorrer de eu ter ali um documento, uma coisa, algo que em base à prova pericial. Então, por isso que está ali ao final do slide, a prova dentro da prova pericial. E a prova documental? O que eu vejo nesse slide 7 como a prova documental? Ela é considerada a mais usual dentro dos meios de prova descritos e ela pode ser de domínio público ou particular. E tem característica indivisível. O que seria a característica indivisível? Ela não pode ser divisível desde que mostre aquilo que a parte, ou unicamente aquilo que a parte deseja. Não pode ter um recorte naquilo que é importante e aquilo que não é. Ela é de forma indivisível. Esse é o contexto dessa característica, né, da prova documental. E a prova documental, ela pode ocorrer quando o documento se torna o próprio objeto da perícia ou quando é fundamento de prova dentro da prova pericial. Está aí a relação. Então, ela pode ser um documento de prova para fundamento da prova pericial que está sendo desenvolvida e vai ser desenvolvida pelo perito contábil. Vamos então para os documentos eletrônicos, outro meio de prova. Trago aqui por meio dessa citação. Então, a utilização de documentos eletrônicos no processo convencional dependerá de sua conversão à forma impressa e da verificação de sua autenticidade na forma da lei. Então, os documentos eletrônicos também são meios de prova. Então, é o que o Código de Processo Civil nos traz. A prova testemunhal, o próximo meio de prova que eu trago para vocês. Então, vejam que todas as pessoas podem ser testemunhadas, exceto as incapazes, impedidas e suspeitas. Verificam-se em dois momentos, diretamente no processo judicial, quando a testemunha é submetida pelo juiz e quando a testemunha é indagada pelo perito. Então, duas formas onde há a prova testemunhal como meio de prova. Além disso, temos também a inspeção judicial, onde ocorre a inspeção de pessoas ou coisas por parte do juiz. Qual é o foco? O esclarecimento de um fato de interesse à causa. Então, esse é o foco da inspeção, esclarecimento de algo. E a relação dela com a prova pericial? A perícia como elemento acessório da prova de inspeção judicial. Então, a perícia contábil funciona como acessória à inspeção judicial, certo?
O segundo ponto desta aula, então, eu trago para vocês as modalidades de prova. Quais são as modalidades de provas previstas? São exame, a vistoria e a avaliação. E ambas as modalidades de prova são desenvolvidas na fase de instrução do processo. São necessárias para ratificar as alegações propostas, buscando a certeza dos fatos. E é algo que o perito contábil busca, a certeza dos fatos. Lembre-se de quando eu disse da distinção entre perícia e auditoria, onde eu trouxe que a perícia contábil ela tem o foco de trazer a certeza, a verdade absoluta de certo fato, ok? Então, tratando de cada um deles agora, exame. O exame envolve a inspeção de pessoas ou coisas, que tem o objetivo de verificar determinados fatos relacionados com o objeto da lide. A vistoria é um trabalho desenvolvido pelo perito para constatar em loco o estado ou a situação de determinada coisa, geralmente imóveis. E a avaliação tem por finalidade a fixação de valor. Encerro aqui essa aula e vejo vocês na aula de número 5.